No nosso encontro de hoje, vamos continuar com o tema da sabedoria, que nós começamos a trabalhar já no encontro anterior e que faz parte, né, dos conceitos da nossa espiritualidade, né? Lembrando que a palavra sabedoria é uma das questões que é abordada pela nossa oração da serenidade. A definição de sabedoria, né, foi avaliada aí sob diversos pontos de vista no nosso encontro passado, né? Quem não viu, recomendo que consultem a gravação, né, do encontro anterior. Hoje nós vamos verificar questões relacionadas ao aprendizado, né? Porque, como nós comentamos na semana passada, a sabedoria não é uma questão que a gente tem de nascença, ou que a gente ganha de presente de alguém, ou que a gente possa comprar. Passa por um esforço consciente aí de aprendizado, né? E esse tema foi abordado por muitos autores, né? E tem alguns detalhes importantes que a gente precisa tomar cuidado. Vamos iniciar com uma frase do empresário americano Jim Rohn, que nos mostra a importância da sabedoria, né, como parte do processo de enfrentamento das dificuldades da vida, né? Diz assim: não deseje que fosse mais fácil, deseje que você seja melhor. Não deseje menos problemas, deseje mais habilidades. Não deseje um desafio menor, deseje mais sabedoria. Então, mostrando então que a sabedoria é um caminho para que a gente possa não só enfrentar nossos problemas, mas desenvolver novas habilidades. Para que a gente possa desenvolver a sabedoria, o primeiro ensinamento vem de Aristóteles, né, que nos ensina que o princípio da sabedoria é a dúvida. Se a gente não tiver dúvida, se a gente não for capaz de se questionar, então o caminho da sabedoria não dá para ser iniciado. Esse mesmo tema da dúvida também é tratado pelo Francis Bacon, filósofo britânico do século XVI, que nos ensina que se a gente começa com certezas, terminamos na dúvida. Mas se nos contentamos em começar com dúvidas, terminamos na certeza, né? O que ele está querendo explicar aqui é que, assim, aquelas pessoas que acham que já têm certeza de tudo, né, quando enfrentarem as dificuldades da vida, vão terminar na dúvida, vão terminar num estado, digamos, de desequilíbrio. Mas se a gente tiver a humildade de começar permitindo nos questionarmos a respeito do que a gente está passando, então nós temos o caminho para chegar ao destino que a gente deseja. E esse processo, né, a Clarice Lispector, né, escritora que já mencionamos diversas vezes, nos ensina que precisa de coragem e humildade, né, que são outras questões, conceitos que nós já abordamos, vamos abordar ainda. Ela diz assim, que a vida é para quem é corajoso o suficiente para se arriscar. Né? Certeza absoluta ninguém tem. Ninguém recebeu o certificado de garantia da vida quando chegou aqui. E ao mesmo tempo diz que a vida também é para quem é humilde o bastante para aprender. Né? Porque nós vamos, ao desenvolver a sabedoria, certamente ter que aprender muita coisa. E esse processo de aprendizado, o Dalai Lama nos ensina que ele passa muito mais por
escutar do que por falar. Tem pessoas que gostam de serem ouvidos e falam sem parar. Mas ele nos alerta que quando a gente faz isso, ao falar, a gente apenas repete aquilo que já sabemos. Mas quando a gente escuta, então a gente tem a chance de aprender alguma coisa. É claro que não é garantido, depende da nossa atenção, da nossa vontade, da nossa atitude em relação ao que estamos escutando. Mas ao falar, nós não temos chance nenhuma. Só vamos pôr para fora aquilo que a gente já sabia antes. Outro ensinamento do Aristóteles é que esse processo de aprendizado, ele não tem um método único. Na verdade, cada pessoa tem a capacidade de criar uma forma de aprender as coisas para ela que funciona melhor para ela. E esse processo de aprendizado, ele não é limitado ao ambiente formal. O Johann Pestalozzi, um educador suíço aí, da virada do século XVIII para o XIX, muito famoso por ter sido um dos grandes teóricos aí da construção do sistema educacional europeu moderno, entre aspas, né, que se seguiu a Revolução Francesa e que acabou, na verdade, influenciando também a educação em todos os países, né, da América, em particular da América Latina e no Brasil, nos lembra que a escola, né, que é o primeiro lugar que muitas vezes a gente acaba pensando quando a gente fala em aprendizado, diz ele, é apenas um momento da educação. E ele nos lembra que tanto a casa, né, o lugar onde a gente mora, como a praça, né, os ambientes públicos que a gente frequenta, diz ele, são os verdadeiros estabelecimentos pedagógicos. Porque nós precisamos, para atingir a sabedoria, né, de habilidades e conhecimentos que não são apenas aquele conhecimento que está encapsulado no conteúdo que a escola oferece. Tem outras habilidades que passam por relacionamentos nesses outros ambientes. E mais, voltando ao Jim Rohn, né, um empresário bem-sucedido, ele nos ensina que a educação formal, ela certamente vai te permitir você saber o suficiente para viver. Mas diz ele que se você quiser, de fato, ter mais do que o necessário para viver, né, você quiser desenvolver, como ele teve a chance, uma fortuna, então você precisa aprender a ser autodidata, né? Isto é, precisa desenvolver a habilidade de aprender a partir daquilo que você observa, sem a presença de ninguém que esteja te ensinando, né? Sem um professor, sem um pai, sem um mentor, apenas você, sozinho. Outra forma de ganhar sabedoria é a leitura, né? O Arthur Schopenhauer, outro autor que já citamos muitas vezes, né, diz que quando a gente lê, a gente tem a oportunidade de pensar com a cabeça dos outros. A gente acaba, na verdade, ao ler textos que outros escreveram, tendo a oportunidade de desenvolver na nossa mente os pensamentos que outras cabeças criaram. Então, isso é outra forma aí da gente absorver sabedoria de outras pessoas. Outra forma de fazer isso, né, que hoje em dia é bastante comum, mas na antiguidade era muito menos frequente, é a gente desenvolver a habilidade de falar em mais de uma língua. Essa é uma questão tão importante que o Carlomagno, né, que foi rei da França, né, do Sacro Império Romano, que chamava na época ele, na Baixa Idade Média, no século VIII, era talvez uma das pessoas mais letradas da época, disse que
falar uma língua diferente, né? Uma lenda da nossa dinastia, significa ter uma segunda alma, porque cada idioma reflete a cultura, a forma de pensar de grupos diferentes, né? E quando a gente consegue se apropriar disso, então, a gente acaba avançando e muito nessa questão de desenvolver a nossa sabedoria. Outro alerta importante, né, é que a gente não deve cair na tentação de pensar que esse é um processo que nós vamos fazer numa parte da nossa vida, né, desenvolver a nossa sabedoria, e depois que a gente for sábio, então, aí sim vamos poder viver felizes para sempre, né, como dizem as lendas. O John Dewey, um filósofo americano também, já citamos em outras oportunidades, nos lembra disso quando ele diz que a educação não é a preparação para a vida. Quando a gente pensa em escola, em faculdade, muita gente acaba caindo nesse erro. Diz ele que a educação é a própria vida. E se isso já era importante na época que ele viveu, né, na primeira metade do século XX, hoje, né, com o desenvolvimento contínuo da ciência e da tecnologia, né, mesmo no mundo profissional, é impossível você continuar atualizado se você não continuar estudando a vida toda. E isso, obviamente, tem impacto sobre todas as atividades humanas. Se vocês quiserem, então, um exemplo, pensem aí na forma de consumir filmes. Certamente, nos últimos 5, 10 anos, vocês aprenderam a fazer isso de um jeito que não faziam há 20 ou 30 anos, sequer imaginavam como seria feito. Então, a educação é a própria vida. Esse processo vai continuar até o último dia da nossa vida. E voltando ao Schopenhauer, né, ele ainda nos ensina que esse processo tem que passar pelo esforço individual da gente. Diz assim, só quando a verdade foi adquirida por teu próprio pensamento, através dos esforços do teu intelecto, então ela se torna membro do teu próprio corpo. E só então essa verdade realmente te pertence. Né? Ou seja, é necessário um esforço consciente da sua capacidade intelectual individual para que possa de fato se apropriar. Não existe uma forma fácil ou cômoda de adquirir sabedoria. E tem mais. O Don Herold, outro autor que já citamos anteriormente, ainda nos alerta que quanto mais brilhante você for, quanto mais habilidoso você for, os desafios que a vida vão te trazer, vão te levar a você aprender ainda mais. Então, fica aí o alerta para os espertos, para os inteligentes, são os que vão ter que desenvolver-se mais. E vamos concluir com uma reflexão do Buda, né, relacionada a essa questão, que reforça essa questão do esforço interno. Diz assim, seja uma luz para si mesmo. É isso que o Buda nos ensina. E a explicação é a seguinte, o que ele está dizendo. Lembre-se, minha verdade não pode ser a sua verdade. Minha luz não pode ser a tua luz. Você pode incutir-se do Espírito a partir de mim. Ficar mais sedento a partir de mim. Fazer com que a tua busca seja mais intensa e você se devote totalmente a ela. Você pode aprender comigo a devoção de um buscador da verdade. Mas a verdade, a luz,
arderá dentro de você. É você que terá que alimentá-la dentro de ti.